Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que é que tá fazendo que ainda não fez isso? Se inscreva agora, clique no sininho para ativar as notificações, curta esse vídeo para dar aquela força, comente, compartilhe o conhecimento. A nossa aula de hoje é sobre a abolição, a imigração e o indigenismo no Império. Nós vamos falar como foi o processo de abolição da escravidão no Brasil. Nós vamos também abordar como vieram os imigrantes europeus para cá e também vamos falar um pouco do romantismo nessa época. Bora lá? A abolição. A pressão inglesa pelo fim do tráfico e a lei Eusébio de Queiroz de 1850, que nós vimos na aula anterior, que proibiu a entrada de escravos no Brasil, representaram um duro golpe contra a escravidão. Mas o processo que levou ao fim da escravidão no Império se iniciou antes dessa lei e se prolongou por quase todo o século XIX, ou seja, por quase todos os anos 1800. Entre os fatores que contribuíram para a abolição, ou seja, o fim da escravidão, cabe citar resistência dos próprios escravizados e o movimento abolicionista. A resistência dos escravizados. Enquanto durou a escravidão, houve resistência. Os escravizados resistiam por meio da desobediência, da fuga e da formação de quilombos, como nós vimos também em aulas anteriores, dos levantes urbanos e a busca por liberdade para praticar suas culturas e religiões. Um exemplo expressivo da resistência dos escravizados no século XIX foi o ciclo de revoltas lideradas por eles na Bahia entre 1807 e 1835. Segundo o historiador João José Reis, naqueles anos a Bahia foi palco de mais de 20 revoltas e conspirações promovidas pelos africanos e seus descendentes. As lutas levadas diante pelos próprios escravizados, como por exemplo a revolta dos malês, que nós vimos em aulas anteriores, contribuíram decisivamente para o fim da escravidão. Uma dessas lutas foi liderada por Manuel Congo. A revolta de Manuel Congo, considerada uma das mais importantes rebeliões escravas ocorridas no Brasil monárquico, o levante liderado por Manuel Congo estourou na região de Pati do Alferes, Vassouras, que é atualmente município do estado do Rio de Janeiro, em novembro de 1838. Revoltaram-se os escravos em importantíssima região de expansão cafeeira no Vale do Paraíba Fluminense. Não chegou propriamente a ser erigido um quilombo, ou seja, levantado um quilombo organizado sob a chefia de Manuel Congo nas matas de Pati do Alferes, mas uma luta de resistência de escravos que haviam fugido de várias fazendas da região entre 6 e 10 de novembro daquele ano. A repressão não tardou, enviando-se a Guarda Nacional no encalço dos fugitivos, que se concentravam nas matas com víveres, ou seja, alimentos, armas e ferramentas de todos os tipos saqueados nas fazendas de origem. Travou-se combate longo no dia 11 de novembro, no qual morreram 7 cativos, 23 ficaram feridos e os demais fugiram, sendo boa parte deles recapturada depois. Dos rebeldes recapturados, 16 foram julgados em 1839, todos acusados do crime de insurreição. Deles, Justino Benguela, Antônio Magro, Pedro Dias, Belarmino Congo, Miguel Crioulo, Canuto Moçambique e Afonso Angola foram incursos no artigo 60 do Código Criminal e condenados a 650 açoites, 50 por dia, e a andarem por 3 anos com gonzos, que era uma argola de ferro, no pescoço. Manuel Congo foi condenado à forca como cabeça da insurreição. Sentença executada no dia 6 de novembro de 1839. Isso está no Dicionário do Brasil Imperial entre 1822 a 1889, de Ronaldo Vainfas. E aí você tem um memorial, Manuel Congo, edificado em 96 no local de sua morte, em homenagem à sua luta por liberdade nos arredores de Vassouras, no Rio de Janeiro. O movimento abolicionista.
O abolicionismo foi um movimento social pelo fim da escravidão que ganhou força na segunda metade do século XIX. Os abolicionistas divulgavam sua mensagem anti-escravista por meio de artigos, charges, passeatas e comícios sempre muito concorridos, ou seja, com a presença de muita gente. Entre os abolicionistas havia pessoas de diferentes origens e cores. Veja o que a historiadora Hebe Matos fala sobre importantes abolicionistas. Homens de lutas. André Rebouças, entre 1838 a 1898. Desculpe. Filho do conselheiro Antônio Pereira Rebouças, político e advogado, e de Carolina Pinto Rebouças, nasceu na Bahia, mudou-se para a corte, estudou na escola militar e formou-se engenheiro. Em visita aos Estados Unidos, nos anos 1870, revoltou-se com a segregação racial e mais tarde aderiu à Sociedade Brasileira contra a Escravidão e à Confederação Abolicionista. Monarquista, exilou-se junto com a família imperial em 1889. Esse é o retrato de André Rebouças do século XIX. José do Patrocínio, de 1854 a 1905. Filho do dono de escravos João Carlos Monteiro e de sua escrava Justina do Espírito Santo, nasceu em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Farmacêutico, optou pelo jornalismo, atuando em periódicos abolicionistas, jornais abolicionistas, como a Gazeta de Notícias e Gazeta da Tarde. Com André Rebouças, lançou em 1883 o Manifesto da Confederação Abolicionista e, ao lado de Joaquim Nabuco, fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Editor de O Abolicionista, para ele a abolição deveria ser sem indenização aos senhores, mas com educação e trabalho para todos. Luiz Gama, e aí você tem um retrato de José do Patrocínio. Abaixo você vê o líder abolicionista e ex-escravo brasileiro Luiz Gama, numa imagem aí dos anos 1880. Ele viveu entre 1830 a 1882. Nasceu em Salvador, filho de fidalgo, ou seja, de uma pessoa rica portuguesa, com a negra Luísa Martim. Apesar de livre, seu pai o vendeu como escravo em São Paulo. Foi escrivão, poeta, jornalista e advogado de escravos. Sem diploma, tinha apenas uma provisão, ou seja, uma permissão do governo. Em 1881, criou a Caixa Emancipadora Luiz Gama para a compra de alforrias. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Nasceu em 1849 no Recife, onde se formou em Direito. Desde os tempos de estudante já escrevia textos em favor da abolição. Em 1880 participou da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Por seu espírito combativo, foi apelidado de Leão do Norte. As obras de Joaquim Nabuco, O Abolicionismo e O Estadista do Império são clássicos da literatura brasileira. Nesta última, Nabuco conta a biografia de seu pai e trabalha temas sociais envolvendo a questão da cidadania. Sua obra é hoje referência para quem quer conhecer a escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco, jurista, jornalista, político e escritor de uma família ilustre de Pernambuco, defendeu a ideia de que a escravidão impedia o progresso do país. Internamente, o abolicionismo contou também com o apoio de artistas como o ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. Veja uma charge dele. Ângelo Agostini ao lado, que era negro, né? E ao lado, do lado direito, você tem a charge de um soldado que voltou da Guerra do Paraguai, que a gente abordou na aula anterior, e ele chocado com a cena ao fundo, que é do chicoteamento de um escravo. E por que ele está atônito? Porque ele não esperava ter passado algum tempo na luta e voltado, e ainda isso continuava, né? Era uma forma de criticar a escravidão. Com o fim da Guerra do Paraguai, o abolicionismo ganhou aliados entre os militares, inclusive entre os oficiais do Exército. Os oficiais, passaram a ver com grande simpatia os negros que lutaram ao lado deles nos campos de batalha. No plano externo, o fim da escravidão nos Estados Unidos, em 1865, acentuou, ou seja, reforçou o isolamento político brasileiro e deu mais um argumento para os abolicionistas do Brasil. Vários governos estrangeiros pediam
por meio de seus diplomatas, que Dom Pedro II acabasse com a escravidão. Mas havia uma pressão interna das elites, pois Dom Pedro II e toda sua família, a exemplo da própria filha dele, a princesa Isabel, eles eram abolicionistas. Eles compravam escravos e os alforriavam, né? Era muito comum, eles viviam de modo simples. Isso tudo está documentado nos seus diários e em outros documentos históricos. Então é bem interessante notar que não era pelo querer do imperador, mas era uma pressão política. Se ele libertasse os escravos, ele perderia rapidamente, né, o seu governo, pois já tinha muita gente pensando na república, então era uma moeda de troca. Mesmo sob pressão interna e externa, o governo de Dom Pedro II e a elite imperial, principalmente essa última, defendiam a abolição lenta e gradual, ou seja, passo a passo. Isso ajuda a compreender as leis abolicionistas que nós vamos falar agora. As leis e a realidade. Bom, a lei é aquilo que, um ordenamento, né? Aquilo que se deve fazer de modo ideal. Mas e a realidade? Será que acompanha a lei? A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, dizia que os filhos de mãe escrava nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. E aqui você tem uma foto de uma negra com seu filho, né? Provavelmente uma escrava que fazia vendas, né, em algum mercado. Mas até os 8 anos de idade, a criança deveria ficar sob a autoridade do senhor. Vejam só que brecha na lei. Depois, o senhor podia escolher ou receber do governo a quantia de 600 mil réis e lhe entregava o menor, ou continuava usando os serviços dele até os 21 anos de idade, que era a maioridade na época. Olha só que coisa. A imensa maioria dos proprietários, claro, preferiu continuar usando o serviço do menor, pois assim lucravam muito mais do que receber a indenização do governo. Mas essa lei reconhecia o direito do escravo juntar dinheiro para a compra de sua liberdade. Isso não existia antes. Então, muitos dos escravos passaram a fazer trabalhos extras para a compra da carta deles de liberdade, ou seja, de alforria. Na década de 1880, a campanha pela abolição alastrou-se, ou seja, se espalhou pelo país, ganhando os tribunais, os noticiários e as ruas. Em 1883, foi fundada a Confederação Abolicionista, que defendia a abolição sem indenização e a doação de terras para os ex-escravos. E aqui você tem uma fotografia dessa Confederação Abolicionista, né? Homens brancos e negros, você pode ver. Em Pernambuco formou-se o Clube do Cupim. A associação promovia a alforria dos escravizados. Sob pressão popular, o governo do Ceará e logo depois o do Amazonas aboliram a escravidão, ambos no ano de 1884. Primeiro do Ceará e com pouco tempo depois do Amazonas, né? Ou seja, 4 anos antes da abolição em todo o território nacional. O mesmo fizeram algumas cidades do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui você tem o Clube do Cupim, né, chefiado por Alberto Henschel. Perdão, Alberto Henschel é o fotógrafo. Esses eram os líderes do Clube do Cupim lá em Pernambuco. Olha, na foto maior, nós vemos o prédio do Centro de Cultura Dragão do Mar, em Fortaleza. O jangadeiro Francisco José do Nascimento, na foto abaixo, ficou conhecido como Dragão do Mar por ter liderado um grupo de jangadeiros que se negou a transportar escravos do Ceará para o Sudeste. A greve de jangadeiros colaborou para o fim da escravidão no Ceará. Bacana, né, essa história? Para tentar conter os ânimos da campanha abolicionista, o governo de Dom Pedro II aprovou uma nova lei, a Lei dos Sexagenários, no dia 28 de setembro de 1885, ou seja, 3 anos antes da abolição, né? Total. Declarava livres os escravos de 60 anos. Mas, e aqui você tem uma foto, né, de negros daquela época vivendo em miséria. Mas, como indenização
exigia que eles, né, os sexagenários, seja os escravos de 60 anos, trabalhassem gratuitamente para os seus ex-senhores por mais 3 anos. Veja que absurdo. Essa lei estipulava ainda uma multa de 500 a 1.000 réis para aqueles que protegessem escravos fugidos. Então, se você protegesse algum escravo fugido e se fosse pego, você seria multado em 500 ou 1.000 réis. Supondo que uma pessoa escravizada atingisse mais de 60 anos, o que era muito raro na época. A expectativa de vida não era essa, certo? Era menos do que isso. Como arranjar emprego nessa idade? Como conseguir alimento e roupa? Os abolicionistas ficaram insatisfeitos com essa lei e a campanha abolicionista esquentou. Associações anti-escravistas publicavam jornais e folhetos, organizavam festas para arrecadar dinheiro destinado à compra da carta de alforria e assim iam conseguindo o apoio de diversos setores da sociedade. Os gráficos, ou seja, donos de impressoras, negavam-se a imprimir textos defendendo a escravidão. Os maquinistas ajudavam os escravos fugidos das fazendas de café a chegar às cidades. Os militares lançaram um manifesto em 1887, negando-se a fazer o papel de capitães do mato, seja, ir atrás de negros fugidos. Em São Paulo, o juiz municipal Antônio Bento liderou uma organização secreta chamada Caifazes, que promovia a fuga de escravos. Os caifazes levavam fugitivos para a cidade de Santos, no litoral paulista, e os ajudavam a conseguir emprego. Muitos deles foram para o quilombo de Jabaquara. Esse quilombo, esse daqui da foto, essa aqui é uma foto do início dos anos 1900, chegou a reunir cerca de 10.000 quilombolas entre mulheres, homens e crianças, E ele surgiu em Santos nos últimos anos do Império. A Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Lei Áurea quer dizer Lei de Ouro, Por quê? Porque ela foi a lei que libertou de vez os escravos. Pressionados pela campanha abolicionista, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel e seus conselheiros aprovaram a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil. E aqui você tem uma fotografia da princesa Isabel com vários representantes abolicionistas, dentre eles aqui no cantinho, se esgueirando para aparecer. Sabe quem é esse daqui? Isso mesmo, Machado de Assis. É uma foto rara de ambos, Machado de Assis, geralmente retratado com pele clara, ele tinha ascendência negra, certo? E ele tinha pele morena, ele era mestiço. Bom, e como eu disse para vocês, a família imperial, ela era pró-abolicionismo, mas era pressionada pelas elites. E aqui você tem uma pintura sem data de Zeferino da Costa retratando a votação da Lei Áurea na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro. A lei libertou cerca de 720.000 escravos, perto de 5% da população brasileira, por incrível que pareça, composta na época de 15 milhões de pessoas. A medida foi comemorada por todo o país com festas, missas campais e comícios que reuniram um grande número de pessoas. A vida difícil dos recém-libertos. Nem tudo eram flores, certo? Veio uma lei, libertou os escravos. E agora o que fazer com essa liberdade? Para os recém-libertos, a abolição não trouxe os benefícios esperados. Eles não receberam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo. Parte deles negociou sua permanência na fazenda em troca de modestos salários ou do direito de ter a própria roça. Sem terra, sem instrução, ou seja, sem educação, sem dinheiro e sem o apoio do governo, muitos migraram para as cidades em busca de emprego. Nas cidades, porém, os empregadores preferiam dar emprego aos imigrantes europeus. Diante disso, os libertos foram obrigados a aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e a convivência com o racismo e preconceito. Uns poucos, no entanto, conseguiam ascender socialmente. Então eram poucos os casos de ex-escravos que chegavam a enriquecer, por assim dizer, prosperar na vida. E aqui você tem uma fotografia, a mesma fotografia que eu já mostrei para vocês,
de ex-escravos, né, vivendo em miséria. Apesar de tantas dificuldades, os afrodescendentes não desistiram de buscar uma vida melhor. Para amenizar a luta diária pela sobrevivência, organizavam-se em centros religiosos, clubes esportivos e grupos de lazer, como os que se reuniam na casa da tia Seata, no Rio de Janeiro. E a casa da tia Seata era essa daqui, ó, esse prédio branco. E a tia Seata era essa daqui. Nós vamos falar dela agora. Tia Seata, ou Hilária Batista de Almeida, nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Sua casa era frequentada por sambistas humildes, músicos talentosos e também homens ricos e poderosos. Em uma roda de samba ocorrida na casa dela, foi criado o primeiro samba gravado em disco pelo telefone, composto por Donga e Mauro de Almeida. Esses dois aí. Donga e Mauro de Almeida. No pós-abolição, ou seja, após o fim da escravidão, os artistas e intelectuais afrodescendentes participaram intensamente da vida cultural do país. Entre eles, cabe citar escritores como Lima Barreto e compositores como Chiquinha Gonzaga e os músicos como Pixinguinha. Então aqui você tem Lima Barreto e Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, pessoal, ela está aqui nessa lista porque ela era neta de ex-escrava, viu? Apesar de uma família nobre, mas o que acontece? Ela era muito talentosa, casou-se forçada com um militar, mas não deu certo o casamento, teve 3 filhos com ele, se separou, foi um escândalo para a época. E como a mulher ela não tinha muitos direitos na época, principalmente de divórcio, ela só se separou mais por conta que tinha uma certa condição financeira, né? E o que acontece? Ela só ficou com a guarda de um filho, o filho mais velho, dos outros menores ficaram com o pai. Depois ela se casou mais 2 vezes e o último casamento foi com ela tinha 52 anos e o último marido dela tinha 16, mas eles permaneceram até o fim da vida, né? Até o fim. E aqui você tem Pixinguinha. Pixinguinha começou sua carreira tocando cavaquinho, depois passou a tocar bombardino e flauta. Aos 14 anos, foi convidado pelo seu professor para tocar flauta em uma orquestra. Aos 18 anos, já fazia sucesso com músicas de sua autoria. Pixinguinha compôs a música Carinhoso, né? Aquela música que diz: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Como cantor, sou um ótimo professor, viu? O seu maior sucesso. Como músico, o arranjador gravou com os principais intérpretes da época, incluindo-se aí a conhecida cantora Carmen Miranda. Pixinguinha morreu de infarto aos 76 anos. No seu velório, o povo comovido cantou Carinhoso. Na época, a comunidade negra também lutou por direitos, criando jornais próprios, a chamada imprensa negra. Segundo o historiador Flávio Gomes, os primeiros periódicos editados por negros, com o objetivo de refletir sobre as dificuldades e o preconceito vividos pela comunidade negra, são do final do século XIX. Esses os nomes de alguns desses jornais periódicos, né? O 3 de maio de 1888, a Pátria de 1889, o Exemplo de 1892 e a Redenção de 1899. A imigração. Diante da proibição da compra de africanos escravizados pela Lei Eusébio de Queiroz de 1850, os fazendeiros de café do Oeste Paulista, que à época prosperavam, passaram a promover a entrada de imigrantes. Foi essa a opção deles para resolver o problema da falta de mão de obra no Império. A motivação dos milhares de europeus que vieram para o Brasil, na época, era o desejo de conseguir trabalho e terra própria. Esses imigrantes eram, em geral, pessoas pobres que se arriscavam a fazer uma vida difícil, uma viagem difícil, para um país jovem que a propaganda apresentava como paraíso, que era o Brasil. O sistema de parceria é uma experiência pioneira. Perdão. Uma experiência pioneira com mão de obra imigrante em São Paulo foi a do fazendeiro paulista e senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro.
Em 1847, ele financiou a vinda de 80 famílias de alemães e suíços para sua fazenda Ibicaba, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O sistema adotado era o de parceria e funcionava da seguinte forma: cada família era responsável por um certo número de pés de café e por uma roça de subsistência, ou seja, para consumo próprio. O lucro obtido com a colheita era repartido entre o imigrante e o dono da fazenda. Parece um sistema bom, né? E aqui você tem uma imagem do século XIX que mostra fileiras de casas de colonos da fazenda Ibicaba, no interior de São Paulo. Chegando ao Brasil, o imigrante se via numa situação muito difícil. O trabalho na lavoura era pesado e acompanhado de maus tratos, e além disso ele tinha de comprar roupas, remédios e alimentos no armazém da fazenda, ficando com isso endividado com o fazendeiro, porque era tudo muito caro. Em 1857, os trabalhadores imigrantes da fazenda do senador Vergueiro organizaram um movimento rebelde conhecido como Revolta de Ibicaba, que foi prontamente reprimido. Que está uma foto da época, né, da fazenda. Ao regressar para a Europa, um dos líderes da revolta, o mestre-escola Thomas Davatz, publicou um livro chamado Memórias de um Colono no Brasil, que é fato que levou alguns países, denunciando os maus tratos, né? Ele denunciava os maus tratos sofridos nesse livro e também a exploração que vitimavam os imigrantes, fato que levou alguns países europeus a proibir a imigração para o Brasil, ou seja, a entrada dos imigrantes aqui, né? A vinda deles para cá. Existem vários documentos sobre a revolta de Ibicaba escritos pelas autoridades. O livro de Davatz, no entanto, é o único documento da revolta escrito por um trabalhador. Em 1871, o governo paulista começou a pagar as passagens do imigrante e de sua família, e com isso, a vinda dos imigrantes para o Brasil se intensificou. Nas fazendas paulistas foi introduzido um novo regime de trabalho, o colonato. Neste regime, os colonos recebiam um salário anual pelo trabalho no cafezal e a permissão para plantar milho, mandioca e feijão e criar animais para consumo próprio ou para a venda. Entre 1819 e 1883, o Brasil recebeu mais de 420 mil imigrantes europeus. Durante esses anos, os portugueses, seguidos dos italianos, foram os que entraram no Brasil em maior número. A chegada de quantidade grande de estrangeiros livres marcou a vitória de um projeto de substituição da mão de obra escrava. Aqui nós temos uma tabela que mostra o total de imigrantes para o Brasil por nacionalidade entre 1819 a 1883. Os portugueses vieram mais de 220 mil, italianos mais de 96 mil, alemães mais de 62 mil, espanhóis mais de 15.300, mais de 8.800 russos, mais de 8.400 austríacos, mais de 8 mil franceses e mais de 7.200 suíços. Enquanto os italianos trabalhavam nos cafezais, os portugueses e os espanhóis dirigiam-se sobretudo para as grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, onde montavam um pequeno comércio, trabalhavam como artesãos na carpintaria, né, como ferreiro, sapateiro e alfaiate, ou como operários. No Brasil, os portugueses e os espanhóis que melhoravam de vida geralmente voltavam para buscar a família deles lá e aqui viver. No sul, o interesse em povoar áreas desabitadas e defender as fronteiras levou o governo de Dom Pedro II a oferecer lotes de terras a quem desejasse plantar. Muitos europeus, sobretudo italianos, alemães e eslavos, como poloneses, russos e ucranianos, e também holandeses, vieram para cá com a esperança de ter uma terra própria. Os imigrantes deviam ocupar pequenas propriedades em áreas escolhidas pelo governo, que eram as colônias, as terras trabalhadas por eles. Aqui você tem uma mulher descendente de imigrantes italianos colhendo frutas para a produção de vinho. Acostumados ao trabalho familiar em seu país de origem, todos os membros da família imigrante uniam esforços para melhorar de vida. Geralmente a família conseguia juntar dinheiro vendendo gêneros alimentícios e animais.
Além de cuidar da casa e da educação dos filhos, as mulheres tinham e têm um papel decisivo no mundo do trabalho. Alemães, italianos e poloneses. No sul, os alemães fundaram colônias como São Leopoldo e Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, e Blumenau e Joinville, lá em Santa Catarina. Os italianos, por sua vez, fundaram as colônias que deram origem às cidades de Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E aqui você tem a festa do vinho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Colonizada por italianos, a cidade realiza essa festa todos os anos. O vinho, como se sabe, não costuma faltar à mesa de uma família italiana. Os poloneses também se fixaram no sul, sobretudo no Paraná. A capital do estado, Curitiba, é hoje a cidade brasileira com o maior número de descendentes de poloneses. Os gêneros mais cultivados por eles eram os mesmos que consumiam em sua terra natal: o centeio, para a fabricação de farinha, a batata e o repolho. O centeio para a fabricação de farinha para pães e bolos. Apesar de receberem pequenos lotes de terra, os imigrantes também tiveram um começo de vida difícil no sul. Os lotes que recebiam ficavam longe das cidades, as terras nem sempre eram adequadas ao cultivo dos produtos a que eles estavam acostumados. O isolamento dificultava a adaptação e o progresso. Muitos, porém, trabalharam duro, persistiram e conseguiram melhorar de vida. Durante o Império, enquanto ocorria a busca de soluções para o problema de mão de obra, na literatura predominava o romantismo, que a gente vai falar agora. O romantismo. O romantismo é um estilo de arte que fez sua estreia no Brasil em 1836 com a obra Suspiros Poéticos e Saudades do carioca Gonçalves de Magalhães. Esse é o seu livro que iniciou o romantismo no Brasil. Na época, o Brasil vivia sob a regência de Padre Feijó e no campo da cultura buscava afirmar sua independência. Veja o que se diz sobre o início do romantismo no Brasil, né? Quem fala isso são os autores Izete Torralvo e Carlos Menquilo, né, no livro Linguagem em Movimento. No Brasil, o início do romantismo caracteriza-se principalmente pelo tom ufanista, ou seja, exagerado em relação à nação brasileira, venerada em sua natureza exuberante e representada por heróis e heroínas indígenas. Em verso e prosa, louvaram-se as façanhas de índios idealizados pelos escritores, que foram tratados na literatura como protagonistas dos primeiros momentos de nossa história. Esse viés caracterizou os poemas da primeira fase do romantismo e se manifestou também em inúmeros romances indianistas publicados ao longo do século XIX, como, por exemplo, Iracema, né, de José de Alencar, um romance muito conhecido dele. Assim, a literatura romântica ajudou a determinar e difundir, ou seja, espalhar os símbolos representativos da jovem nação brasileira, principalmente os índios. Daí, o indianismo no romantismo brasileiro, a valorização do índio como um elemento diferenciador da identidade nacional e do seu passado, como substitutivo de um período histórico legendário que o país não teve. É bom lembrar que o romantismo ele traz na sua literatura, né, como movimento literário, ele traz personagens indígenas apresentados como protagonistas, como heróis, mas que são apenas isso, uma idealização. Isso não aconteceu, como a gente já viu nas aulas anteriores. E agora é hora da revisão. Em 1850, nós vimos que foi publicada a Lei de Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico negreiro. Em 1871, foi publicada a Lei do Ventre Livre, que dizia que, a partir daquela data, toda criança que nascesse, né, filha de escravo, seria livre, mas a criança ficava até os 8 anos sob a guarda do senhor da mãe, né, da criança, e esse poderia, a partir dos 8 anos dessa criança, escolher entre uma indenização do governo de R$600 mil ou ficar usufruindo da mão de obra desse menor até os 28 anos, quando ele se tornava maior de idade. Uma brecha e tanto, né? Em 1885 foi publicada a Lei dos Sexagenários, que dizia que, aos 60 anos,
todos os escravos, depois né, dessa data aí da publicação da lei, eles eram considerados livres, mas tinham de trabalhar mais de 3 anos gratuitamente para os seus ex-senhores como forma de indenização. E finalmente, em 1888, tivemos a Lei Áurea, que extinguiu oficialmente a escravidão no Brasil. Em 1847, tivemos o sistema de parceria, né, por um senador paulista lá na sua fazenda de Ibicaba, em São Paulo, que dizia que o imigrante ele trabalharia na fazenda e parte, né, do que ele produzisse seria dele e seria do fazendeiro. Só que isso não deu muito certo, eles começaram a ser maltratados e se revoltaram contra os maltratos na fazenda. Em 1850 tivemos essa revolta, né, de Ibicaba por maus tratos aos colonos. E aí nós tivemos, né, de modo geral, voltando à questão abolicionista, a campanha abolicionista, né, e essa resistência à escravidão foi feita pelos próprios escravos e também estiveram ali lutando pelo fim dela os intelectuais, artistas, jornalistas engajados na luta pelo fim da escravidão. Houve pressões externas, como da Inglaterra, por exemplo, e também internas, que é justamente dos escravos e desses intelectuais. Nós vimos as leis que foram publicadas, a Eusébio de Queiroz, a do ventre livre, a lei dos sexagenários e, por fim, a Lei Áurea. E também falamos das dificuldades dos recém-libertos, porque o governo os libertou, mas não deu condições para eles recomeçarem. E também tivemos a intensificação da imigração europeia durante o governo de Dom Pedro II. Se os europeus já começavam a entrar aqui desde 1819, a partir dos anos 1850, isso aumentou. Italianos se dirigiram principalmente para os cafezais paulistas, alemães, italianos e poloneses se dirigiram mais para o sul do país. E finalmente falamos do romantismo, né, que é um estilo de arte em que se valorizava muito a natureza brasileira e os índios idealizados como heróis e protagonistas, a busca pela reafirmação do Brasil perante o mundo. Bom, galera, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte o vídeo, certo? Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho para ativar as notificações. Comente, se tiver alguma dúvida, volta, pausa, veja com calma. Lembre-se que estudar é preciso, compartilhe o conhecimento, pois é muito importante. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.